Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as lições da nossa abençoada doutrina espírita. Cada dia um tema diferente. O de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema, se não estou enganado, o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o Busca e achareis, ou buscai e achareis. Tá? Então, vamos lá. O que buscamos em nossas vidas? Nós buscamos uma família feliz, nós buscamos prosperidade, saúde, ascensão, conforto. Só que para tudo isso, nós temos que, logicamente, trabalhar, tá? E quando a gente fala nesse trabalho, é o trabalho material. Então, o homem, ele aplica sua inteligência à procura da alimentação, da defesa de interesses, tá? De posição, pagamento de boletos, né? Isso é o trabalho com o qual a nossa moral deveria já ir se depurando, mas nem sempre é assim que acontece. Conforme nós vamos trabalhando para termos voltando, uma família feliz, a prosperidade, a ascensão, nós temos que batalhar, trabalhar para isso, porém, depurando, né? Melhorando a nossa moral. Mas não é assim que geralmente as coisas acontecem, não. Logicamente, né, o homem, ele precisa do alimento material, óbvio, tá? Mas ele está se esquecendo que ele precisa, né? Mais do que o alimento material, é o alimento espiritual. Porque é esse alimento espiritual que vai fazer com que a gente vá se melhorando, com que a gente vá evoluindo. Então, esse, né, seria o progresso através das reencarnações. A humanidade se renovando, né? Pois, logicamente, quanto mais trabalho, né, mais evolução. Então, nós passaríamos, né, certo? Seria passar da civilização material para a civilização espiritual. Porém, né, é justamente isso que não está acontecendo no momento atual. Nós temos ao longo, né, das nossas encarnações, como a gente tem falado ao longo, dos nossos encontros aqui, inúmeras oportunidades de crescimento moral. Então, nós temos, né, dentro do nosso seio familiar, nós temos um ente querido, tá? Difícil, não nos esquecendo que às vezes esse ente querido somos nós. Nós temos um chefe complicado, ou qual também podemos, né, sermos nós. Uma situação financeira crítica, que as coisas estão realmente muito difíceis. Então, essas ferramentas, elas surgem não, né? Nós pedimos para que elas estejam presentes, tá, na nossa jornada terrestre, porque é através delas que nós vamos nos melhorando, tá? Mas, junto, tá, dessas dificuldades, é que vem também, né, quando a gente fala muito em ferramentas, aí a gente fala, Cláudia, mas você fala que quando tem as coisas difíceis, Deus nos dá as ferramentas para que a gente melhore, para que a gente evolua, sim. E quais são essas ferramentas? Junto a um ente querido difícil, um chefe complicado, uma situação financeira crítica, a paciência, a compreensão, o respeito, a aceitação, né, o entendimento, enfim, né, a caridade, enfim, o amor. Né? Mas o que nós estamos vendo à nossa frente? Brigas pelo poder, uma ganância absurda, uma inveja terrível, uma raiva, um ódio desenfreado, e sendo que o ódio eu acho uma palavra muito pesada. Nós não estamos vendo, pelo menos, tá,
sim, nenhuma ferramenta divina sendo utilizada. E nós assim podemos concluir, né, que nós ainda trabalhamos na matéria e pela matéria. Não nos esquecendo, a matéria é necessária, sim, o alimento material. Mas nós estamos longe, tá, do nosso trabalho moral, do nosso trabalho espiritual. Aí nós pedimos ajuda aos céus. Só que muitas vezes a gente pede, né? Nós achamos que são coisas necessárias para nós, mas são futilidades, não são nossas necessidades. Aí nós assim batemos as portas, tá, do céu, pedindo, com pedidos, muitas vezes pedidos errôneos, sem percebermos que Deus conhece todas as nossas necessidades e tudo isso Ele nos dá de acordo com os nossos merecimentos. Então nós acabamos pedindo, né, aquilo que não é bom para a nossa jornada terrestre. Mas mesmo assim nós queremos. Mas nós não prestamos ainda atenção que nós temos tudo o que precisamos, merecemos e necessitamos. Nós não batemos as portas dos céus com o coração cheio de caridade, cheio de amor ao próximo, cheio de fraternidade, substituindo o supérfluo pelo necessário. Aí, quando nós vamos ao centro espírita, o que é que nós pedimos? Primeiro que nós chegamos ao centro espírita, né, no momento de desespero. Aí nós vamos pedir o quê? Concordo que muitos pedidos materiais são necessários naquele momento, mas o que nós estamos comentando aqui é que nós não pedimos as verdades espirituais. Nós pedimos, eu preciso de um emprego, eu preciso arranjar um trabalho. Concordo, as contas batem ali à porta, o alimento, né, a fome, a vestimenta, a gente compreende tudo isso. Mas quando nós chegamos, né, batendo as portas, tá, do céu, né, conversando com o nosso Pai Maior, né, o que nós deveríamos pedir? A compreensão, a paciência, o entendimento, a aceitação, a continuarmos doando o nosso amor. Então, isso seria o que nós deveríamos pedir para que esse fortalecimento, esse equilíbrio, essa serenidade, mesmo num momento muito turbulento, né, viesse até nós para que a gente conseguisse enfrentar tudo isso de uma maneira melhor. Creio que vocês estão compreendendo o que eu estou tentando passar, tá, para vocês e para mim também, óbvio, né? Então, muitas vezes a gente chega e fala assim, né? Eu peço, tem uma pessoa que está me atrapalhando muito, né? Ele é um algoz em minha vida. Então, nós pedimos para que esse algoz, né, se afaste. Mas nós não pedimos para que nós nos modifiquemos. Então, nós pedimos para que tudo de ruim se afaste, mas a gente não pede para que a gente consiga nos melhorar intimamente, para que a gente possa, né, ser um espírito melhor, uma pessoa melhor. Então, no fundo, é como se a gente estivesse se enganando. E desse modo, porque a gente vai pedindo, muitas coisas não acontecem como a gente deseja. Por quê? Porque elas não têm que acontecer, porque é assim que nós temos que caminhar, né, perante a nossa vida aqui na Terra, perante a nossa, tá, ao longo, né, da nossa jornada terrestre. Então, nesse modo, a gente acaba, né, se cansando de trabalhar né, para a matéria, materialmente. Então, aquilo acaba se desgastando. Só que nesse meio tempo desse cansaço, nós arrumamos tempo
para reclamar, a gente arruma tempo para gemer, a gente arruma tempo para falar: nada de bom acontece comigo. Nós nunca paramos para arrumar um tempo para o nosso trabalho espiritual. Será que não é aí que não é isso que nós temos que buscar? O nosso trabalho espiritual perante as nossas dificuldades na vida terrena? Então, como eu falei anteriormente, a gente chega, tá? Nós falo das casas espíritas porque nós estamos conversando, né, referente à doutrina espírita, ao espiritismo. Então, nós procuramos, a gente chega sempre pela dor, mas dificilmente a gente procura a espiritualidade. Nós queremos que a nossa dor seja tirada no estalar de dedos, num piscar de olhos, num passe de mágica. E não existem milagres. Existe aquilo que nós temos que passar. E Deus nos dá tudo para que a gente consiga passar. Ele nos dá a nossa melhora interior. Aí muitas vezes a gente fala: queria saber qual é a minha missão aqui na Terra. Só que nós não nos damos conta, né, que muitas vezes aquela missão nossa, vamos chamar assim, né, de missão aqui na Terra, é aquilo que nós não queremos enfrentar. E por quê? Né? Porque muitas vezes ela não é grandiosa, ela não aparece, né? Ela é quietinha, ela é sutil, ela é delicada, ela não se mostra. E ela não aparecendo, então a gente acaba, né, tentando fugir, ou porque ela não é grandiosa, ou porque ela é trabalhosa, porque ela não vai aparecer, né? Não vai gerar muitos likes, não vai gerar, né, conteúdos, tá, na internet. Ou às vezes a gente fala assim: bom, eu não vou me arriscar a fazer isso. Ela não sendo grandiosa, porque muitas pessoas não irão ver, ou a maioria não irá ver, tá? Ou pela fuga, seria o orgulho que não nos permite enfrentar. Nós só esquecemos do seguinte, né? Quem precisa ver se nós estamos ou não, né, cumprindo de acordo a nossa missão, é Deus, é o nosso Pai maior. E Ele vê a todo instante, Ele vê tudo, tudo Ele sabe. E quando nós nos permitimos, né, não agir porque o nosso orgulho não permite, nós estamos como se fossem estacionados. Nós não estamos dando, né, oportunidade para nós de evoluirmos, de crescermos. Então nós não temos que permitir que o nosso orgulho fale mais alto. Nós temos que fazer aquilo que nos comprometemos antes da reencarnação e o que o Pai nos permitiu. Então, se a gente continuar, né, porque a missão não é grandiosa, o trabalho não é grandioso, né, então ninguém vai ver, o meu orgulho não permite, nós estamos vivendo estacionados. E a gente não pode fazer isso. Nós temos que seguir, sempre, não podemos parar. Então nós temos que descobrir o que buscamos. E essa descoberta se dá quando percebemos o que realmente tem importância em nossas vidas. Aí a gente para e pensa assim, né? Um exemplo, às vezes até besta. O que é mais importante? Nós sentarmos, né? Sentarmos à mesa, né, na hora do jantar, junto com a nossa família. Ter um alimento, por mais simples que seja, mas que foi feito com amor e carinho. Estarmos todos ali, unidos, conversando, né, contando como é que foi o dia, contando, né, falando: olha, hoje eu passei por uma dificuldade, ou tá, mas hoje eu tive uma alegria, hoje eu fiquei satisfeito, nossa, hoje eu não consegui dar conta, tá, do recado, né? Ou
nós abrimos a porta da garagem e vermos um carro importado. Então nós temos que parar e pensar, apesar de ser um exemplo bem tonto, vamos por assim dizer, né? Nós temos que parar e pensar o que, né? O que realmente a gente precisa, né? O carro, todo mundo vê, mas aquele amor de uma família sentada à mesa, só nós sentimos. E isso é o que importa para o Pai. Deu para compreender? Se não compreender, eu falo, Cláudia, você está ficando muito complexa, tá? Me dê um toque aí que a gente modifica o modo de falar. Então, nós temos que ver o que realmente tem importância para nós, para o nosso crescimento moral, né? Para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, daquilo que não tem importância, né? A gente tem que ver o que vai nos levar a esse progresso, a esse crescimento, a essa evolução. E aquilo que vai nos deixar estagnados, estacionados. E quando descobrimos, né, quando nós conseguimos descobrir qual o caminho seguir, nós temos que ir adiante, porque o principal a gente já fez, foi a descoberta, né? Nós estamos buscando e nós achamos. Então, assim, o meu problema, agora tá, é meu mesmo, né? É a falta de paciência. Eu sou uma criatura sem paciência. E isso muitas vezes me incomoda profundamente, porque depois que eu perdi a paciência, eu paro e falo, poderia ter agido de uma outra maneira, poderia ter falado de uma outra maneira, poderia ter feito de uma outra maneira. Então isso é algo que eu tenho que modificar dentro de mim. Então não adianta eu ir à casa espírita e falar, ai, desculpa, né? E falar, eu, por favor, diz que a espiritualidade, Deus me dê paciência. Eu tenho que batalhar para conseguir lidar com a minha falta de paciência. E essa falta de paciência eu não vou achar com carro importado dentro da garagem. Gente, eu não tenho carro importado, tá? Um carro importado dentro da garagem. Aonde eu vou encontrar essa paciência? Junto ao seio familiar, junto à minha família, sentados todos à mesa. Então é isso que nós temos que buscar. E quando nós achamos, nós temos que agarrar, né, forte, com unhas e dentes, e administrarmos isso da melhor maneira possível. Porque cada um de nós sabe quais são as nossas falhas, nossos erros, nossos vícios, nossos defeitos. E é nisso que nós temos que trabalhar. Então, alimento do corpo essencial, mas esse alimento espiritual, né, esse aparar de arestas, tá, das nossas mazelas, esse é o alimento espiritual. É isso que nós elevaremos para o outro lado. É isso que Deus espera de nós. Né? E a gente tem que deixar de lado viver de ilusões, porque muitas coisas que nós batalhamos são ilusões. Nós vamos aproveitar aqui no presente, tá? Mas isso vai ajudar em que no nosso futuro? Isso que nós temos que pensar. Não estou falando em não termos um pé de meia, não é isso, tá? Em deixarmos, ter uma reserva, tá? Para um futuro, para uma necessidade, não, até para um lazer, não é isso. Mas não nos focarmos na materialidade. O nosso foco tem que ser a espiritualidade. Então, no fundo, o que é que nós buscamos? Nós buscamos o nosso conhecimento moral, né? E onde ele se encontra? Dentro de nós. Então, esse conhecimento moral, ele está aqui dentro. Só que nós temos que procurá-lo, nós temos que buscá-lo, tá? E quando nós buscarmos de verdade, com certeza nós vamos achar, certo? E para complementar, a oração de hoje é a seguinte:
Senhor, Pai de infinita bondade, agradeço pela vida e pelas oportunidades diárias de evolução. Ensina-me a compreender o teu ensinamento, buscai e achareis. Ajude-me a buscar não apenas as ilusões do mundo, mas os verdadeiros bens da alma, a paciência, o perdão, a caridade e a paz interior. Que eu compreenda que a tua providência nunca falta, mas que preciso fazer minha parte e agir no bem. Dai-me forças para bater as portas certas do conhecimento e da transformação moral. Que as minhas buscas sejam sempre inspiradas pelo amor e pela luz, e que eu encontre em ti a direção para o meu crescimento espiritual. Que assim seja. Então esse será o nosso tema para a reflexão de hoje. Vamos aos nossos recadinhos. Todos os nossos eventos, nossas palestras, estão todas tudinho já está já está divulgado lá nas redes sociais. Então entre lá para ficarem a par do que está acontecendo esse mês de julho lá no nosso SEAC. Nossas canecas estão à venda lá na nossa casa, ou se tiverem interesse, podem fazer o pedido pelo Facebook ou pelo Instagram. Nos sigam nas redes sociais. Não esqueçam de ativar o sininho para notificações de novos vídeos. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. A curtida é bem importante, para o nosso quadro que está começando e para a nossa casa também. O compartilhamento vai fazer com que mais e mais e mais pessoas se juntem a nós para que possamos estudar todo dia um pouquinho, porque o estudo é de todos, não é só de vocês. É meu junto a vocês e de vocês junto a mim. Então, é um estudo bem amplo, falando, já que somos todos irmãos, estamos dentro dessa doutrina. E os comentários, para sabermos, para vocês darem um retorno, da onde vocês estão, até onde vocês estão nos ouvindo, até onde os nossos vídeos estão chegando, se estão gostando, se não estão gostando. Esse retorno também é muito importante para nós, certo? Muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui, nesse quadro, sempre junto com a espiritualidade, atuando, nos inspirando, nos intuindo, nos orientando. Muito obrigada mesmo. Que fiquem com as bênçãos, as benesses, as boas energias de Deus e de Jesus. Até o nosso próximo Momentos com SEAC. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.